todo o universo escureceu. Houve rebumbares de trovões, relâmpagos cortavam os céus. Se eu estivesse descrevendo isso, você diria, ah, meu Deus, é o Apocalipse. Não tem nada a ver. Era um fato ligado à morte de Jesus. Da mesma sorte, existem fatos que estarão inclusos do capítulo 11, do capítulo 4 ao capítulo 11, que indicarão momentos em que o Senhor está agindo e esses fatos estão sendo reflexos dos seus atos. Estão entendendo isto? Aí você vai dizer, caramba, esse cara é maluco, esse cara é pirado. Quando Jesus criava o mundo em Gênesis, quando ele dizia, haja luz, o que acontecia? Então, o ato da criação da luz era um momento divino, o que ele chamava de primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto dias. A Terra não foi criada em 7 dias contadas como nós vivemos de 24 horas. Quem é doido e quem ensinou, e se alguém aí aprendeu, desaprenda. Lhe ensinaram errado. A Terra não foi construída por Deus em 7 dias. A Terra saiu do caos em 7 atos de criação divina. O que ele chamava para cada ato consumado, o dia. Então, esse ato consumado de dia, para você ter ideia, o dia humano só foi criado no 3º dia do ato da criação divina. Então, não teria como ser 7 dias. Entenderam isto? Então, esse é ato da criação. Aí, se coloca no meio da história, que tem crente que, o dinossauro não existiu, é a invenção do homem. Mentira. Entre o primeiro ato da criação divina e o estabelecimento do homem sobre a terra, isso, na contagem, se o homem fosse contar, e o dedo estaria sem digitais. Porque eu estaria instalando para definir o tempo e ele não acabaria. Então, presume-se que tenha levado milhões e milhões, na contagem humana, milhões e milhões de anos. Daí, pode-se empreender, então, que nesse período surgiram ou estavam sobre a terra grandes animais, porque a Bíblia diz isso. O Leviatã, citado em Isaías, é um deles, que é um animal pré-histórico, que é descendente, inclusive, do crocodilo, que é um dos grandes animais sobre a terra. Deu a entender ou não deu a entender? Estou falando isso só para mostrar para vocês que no ato da criação divina, coisas estavam, fenômenos estavam, e no ato da resolução dessa história, coisas também estão acontecendo. Agora, não estão acontecendo? Estão ou não estão? As coisas não estão se movendo, caminhando para o fim? Por isso que eu disse que Apocalipse não é uma coisa do último dia. Não é uma coisa que vai acontecer. Opa, começou hoje o Apocalipse. Marca aí, menino. Está acontecendo. Está acontecendo. Vem acontecendo desde o primeiro dia em que o homem, em que Deus olhou no capítulo 1, verso 31, e disse, isto é muito? Quando ele consumou a obra, a partir daquele momento, o homem teve a possibilidade de viver com ele ali eternamente. Quando quebrou esse elo, começou-se então a contagem regressiva. Então, todo o processo começa lá, na expulsão do homem do Éden, até o último momento que ninguém sabe qual é. O último momento é a escatologia, é a coisa do fim. Mas todo o fim está sendo preparado. Por exemplo, quando eu comecei, eu era bebê, eu tinha um dia de nascido. Mas agora eu não sou mais, já estou caminhando para o fim. Então, a minha saga apocalíptica, ela começa na gestação da minha mãe. Passa pela minha história e vai se consumar um dia quando eu for, talvez para o Jardim da Saudade ou para o cemitério de Santa Cruz. Quem sabe de Natal, que é o que eu espero. O Apocalipse é o resumo da história da humanidade. Isso. Eu vou falar sobre isso. Quando chegar lá, você vai entender perfeitamente. Só estou adiantando a divisão. Tá? Mas está certo, Eliane, é porque você não tinha domínio dessas expressões na palavra. Então, para você é estranho, mas quando chegar lá, você vai entender. Tá? Não se assusta não, que você vai entender. Parte final do capítulo 11 ao capítulo 22, ele traz uma coisa que eu quero chamar a atenção, e nisso eu vou parar um pouco, só para que vocês entendam. Preste atenção no que eu vou dizer. Do capítulo 4, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a apresentação do revelador e temos
o destino das cartas. Do capítulo 4 ao capítulo 11, se não me engano até o verso de número 7, eu não me lembro bem, nós temos essas manifestações. Do capítulo 11, 8, se não me falha a memória, até o 22, e aí guardem isso que eu vou dizer que é de suma importância. Guardem isto. Nós teremos então os detalhes causados pelos selos, ais e trombetas. O que ninguém mostra é que o que está a partir do capítulo 11 já foi dito entre o capítulo 4 e o capítulo 11. Aí, alguém um dia, quando eu estava ministrando, nas outras 3 vezes, alguém disse, ora, mas lá atrás ele não disse isso? Eu falei, disse. Só que ele disse de maneira genérica. Como ele estava revelando aquilo ali, agora ele foi tomado nessa visão para tornar claro o que ele tinha visto lá atrás. Então ele começa a esmiuçar. É o que acontece. Quem quiser depois, quando chegar em casa, por curiosidade, pegue e vá dar uma olhada. Porque você vai ouvir ele falar lá na frente o que ele, nas entrelinhas, citou lá atrás. Pode fazer um paralelo de Jesus contando a parábola e depois explicando. Explicando, exatamente. Mais ou menos isso. Poderia ser um exemplo. Até aí, por isso que eu disse que era preciso ter calma, tem que ir devagar, porque senão, o que houve? Era preciso ter calma, porque senão não entenderíamos com cuidado. Então, se tem dúvida, pergunta, porque isso é importante, é muito importante. Esse é um dos livros mais complexos da Bíblia. É o livro. Então, preciso ter calma, preciso perguntar, preciso querer saber. Pergunte para mim, não tenha vergonha, não se acanhe. Faça que nem a Eliane, não entendeu? Pergunte. Alguém até aí entendeu? Está com dúvida? Quer saber? Aproveite esse momento. Que eu vou falar do primeiro verso no próximo slide. Sim, calma um pouco, não é confusão. Sim, como no início você falou que Apocalipse não é o livro que narra o fim, como está ali. Mas ele é o livro que narra o começo, Meio. e fim. Isso. Entendeu? Não, mas eu estou falando assim, como você falou que Apocalipse não narra o fim. Mas o fim entendi. Mas não é o processo, porque todo mundo diz que Apocalipse é o livro escatológico. E não é, porque se fosse escatológico era só daqui para frente. Mas não. Ele narrou aqui, onde eu estou, e narrou. Coisas vindouras. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente por isso que ele não é o livro do fim. Porque se fosse o fim, era daqui para frente. Agora, e as gerações que se passaram? Elas viveram um fim? Houve um fim para elas? Escatológico? Não. Jesus voltou? Não. Então nós estamos presos à geração. Porque o que as pessoas fazem é transformar o livro de Apocalipse em um livro cronológico preso à geração. E não é. Aí o camarada vê ali o carro virar de cabeça para baixo, porque o vento bateu e ele subiu, aí diz, é o fim. Vê o outro andando, de brinco na orelha e diz, é o fim. Aí vai passar, o brinco na orelha vai continuar, daqui a pouco eles tiram, daqui a pouco não tem mais isso, aí vê o cara todo tatuado e diz, é o fim. Não, quando a gente escuta o fim assim, Entendeu? Estou falando? O filho matou a mãe. É o fim. Aí o pai matou o filho. Aí É o fim. Isso aí está em Mateus. Só que a única questão é, em todos os tempos, filho matou mãe matou pai, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. A única diferença é que naquela época não tinha Rede Globo, CNN, Record, e não tinha facas tão afiadas e revólveres tão precisos. Essa é a única diferença. Porque em todo o tempo isto aconteceu. E os nomes também não eram tão científicos, né? Pedofilia, né? Bullying. Oi? Não entendi. Caim matou meu. Aí você vem, poxa, só uma palavra, vamos então navegar. Aí você diz, caramba, mas é o fim, porque agora casamento gay é aprovado. Esse movimento gay nem se compara ao que aconteceu no Império Romano entre 50 e 80. 50, entre o ano 60 e o ano 75, o Império Romano, ele se envolveu de tal sorte com o homossexualismo que reis faziam lugares de adoração sexual
eles faziam, chamavam de altares. Então eles construíram, por exemplo, Calígula construiu um altar, onde as portinholas, que todo mundo passava na rua e via, as portinholas abertas mostravam os homens e mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres, homens com animais, e etc., mantendo relações sexuais. E ele era imperador de Roma. Isso estava acontecendo em praça pública, todo mundo via, ele mandou construir. O que está acontecendo hoje ainda não chegou naquele parâmetro de Calígula. Não, pra gente não é normal. Que não é normal para você vendo agora na sua geração. Mas isto já aconteceu em outra geração. É só olhar para a Bíblia, a ponto de Paulo escrever aos Romanos e dizer, olha, no capítulo... Ninguém nunca leu o capítulo 1 de Romanos. O capítulo 1 de Romanos está dizendo lá assim, ó. Quem presenciou isso na época? Não foi Paulo. ele e a gente. Ué, tô Tá lendo. na rua, uma garotinha agarrada com outra, beijando a boca. Mas Paulo escreveu. Um homem, entendeu? Paulo escreveu. É isso que eu estou falando. Houve tempos na história em que o quadro que está vivendo hoje já aconteceu no passado. É o ciclo. O que eu quero dizer é um ciclo, mas a Bíblia diz que é um ciclo. O que eu quero dizer é que eu não posso caracterizar o Apocalipse por uma geração, por 2 gerações. Apocalipse não é uma história de fim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O grande problema é que quem ensinou, eu não sei quem ensinou, disse que era coisa do fim. Então todo mundo que quer ver Apocalipse só quer olhar para o fim porque fica com medo do próprio livro. Ninguém nem quer ler o Apocalipse. Não, é a história da humanidade contada realmente como ela é. Mas assim, como a gente estava falando agora, antes tinha Isso. e agora surgiu nós temos. Então, assim, eu digo assim, daquela época, então é a Mesma coisa. Eu só estou querendo situar para dizer para vocês que não pode ser as coisas do fim, voltando de novo nessa tecla, porque se fossem as coisas do fim, as gerações passadas não teriam vivido o que nós estamos vivendo hoje. Meu irmão, olha só, veja só, eu estou isento dessa questão agora, eu não estou preocupado com isso. Eu só estou dizendo que, historicamente, o que aconteceu no passado está acontecendo hoje. E o que você vai ver no enredo entre passado e presente é que haverá homens que contestarão à luz da palavra esta verdade. Por isso que Paulo, lá no capítulo 1, escreveu aos Romanos, dizendo, olha, eu estou sabendo que entre vocês existe o envolvimento de mulheres com mulheres, homens com homens, deixando o uso natural da mulher e se inflamando homem com homem. Ele disse, olha, saibam desde já que a condenação de vocês não tarda. Está lá escrito. Estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando historicamente. Eu estou dizendo que o momento da história é semelhante. Compreende o que eu estou dizendo? Aí é para que ninguém fique olhando e dizendo, está chegando o fim. Eu não sei quando vai ser o fim. Quem sabe aqui? Ninguém sabe. Nós podemos morrer, as gerações que estão aqui dentro vão partir talvez, e isto não ocorra. Então não cabe a ninguém dizer que o fim está ali. Porque não está. Não está. Eu não sei qual vai ser o dia. A Bíblia diz. Ninguém sabe o dia, senão o Filho. Ninguém sabe. Quando ele estava na terra, nem ele sabia. Isso. Dilúvio. Até porque há uma promessa divina em relação ao tempo de Noé, em que não haverá um fim daquela maneira. Então, por favor, vocês vão ver que em vários momentos da história, o lindo da palavra é que em vários momentos da história, determinados quadros, eles se alinham na história. Então você vai ver processos em que a humanidade passa por um instante de ação divina e que aquilo consuma a fase do relacionamento entre o homem e Deus. Você vai ver isso em vários momentos da história. E aí, prova mais uma vez que a Bíblia não mente, que ela se prova sozinha em todos os cantos dela. E aí o Apocalipse vai mostrar isso claramente. A gente vai falar sobre isso, nós vamos ter oportunidade de discutir muita coisa daqui para lá. Essa ansiedade de vocês, eu entendo. Aí procurem transformar isso em dúvida se você tiver. Pergunte realmente. Todas as fases.
a história da humanidade. Não podemos chamar essas instituições de ciclos, porque, por exemplo, quando passamos da fase de expulsão do Éden, blá blá blá, chegamos até o homem, ficou ali, expulso do paraíso, foi o meio do próprio pão, e aí uma fase. Dali veio o governo humano, né? O governo humano. Isso é coisa que a gente aprende para saber esse tipo de. Na verdade, infelizmente, é só uma divisão uma percepção de divisão, mas Não, eu estou falando isso porque se fosse falar de coisas que realmente a coisa tivesse postado, então a humanidade já teria tido vários fins. Quando o homem perdeu ali, foi no do paraíso, e quando saiu dali, ele atravessou aquela fase do governo humano e patriarcal, e não sei o que dizer. Se pode pensar como se o livro de Apocalipse fosse um livro do fim, e não é, a gente está aprendendo que é uma retrospectiva. isso. Que ao mesmo tempo é uma sequência de acontecimentos, então a gente daí já pressupõe, já aprende que realmente não é o fim, ou nunca existiu fim. Nunca existiram. Existiu uma sequência. E falando, voltando quando do que está acontecendo, eu estou vendo até um filme agora que é Da Vinci de Denis, alguma coisa assim, que conta essa história dessa relação do homem com o homem. E uma coisa muito mais antiga do que isso é o próprio relacionamento da cidade de Sodoma e Gomorra, a ponto de eles acharem que os homens já não seriam mais enquanto os anjos. Porém, eles queriam deitar com os anjos. Bom, então, é uma questão para. A questão também é que essas coisas acontecem, ela aconteceu, acontece e vão acontecer. Né? O que muda só é o pano de fundo. Olha só, Continua. Mateus relata isso quando ele coloca aqui no capítulo 24, versículo 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. o que ele está dizendo, Márcio, aproveito para dizer, o que ele está dizendo é, os fatos cíclicos que a humanidade vive, eles vão acontecer em todos os momentos da história. O que aconteceu lá, vai acontecer aqui. Qual é a única diferença? É que aqui tem tablet, iPhone, iPad, tem computador, tem Sky, tem net, tem telefone com bina, tem telefone com transmissão de tela, vendo quem está falando do outro lado, e tem um monte de outras coisas novas. Mas a realidade, o quadro, eu disse que o cenário muda, mas a realidade é a mesma. Então, não se emocionem com isso, porque eu só estou dando a introdução. Quando eu estiver falando lá, vocês já falaram agora, não vou ter mais nem o que falar, vão ficar calados. Estão empolgados, já querem ir lá para frente. Calma que vai ter muito chão pela frente, você vai ter que ter muita paciência. Fala, Kate. Não. Essa questão dos sinais que estão citadas lá em Mateus, sinais estão citados em Mateus. Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu chegar lá na frente, Kate, lá. Olha, sabe quantos quilômetros, você sabe quanto tempo vai levar esse estudo? 1 ano e 7 meses. Para eu chegar onde você acaba de perguntar, eu devo estar perto de 1 ano. Então, olha quanto tempo ainda falta. Espera um pouquinho, deixa eu andar aqui para você. Olha só, o que eu preciso que vocês entendam é este início, porque ele realmente, ele é sutil. Se entender o início, vai compreender o meio e o fim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então entenda o início. Vai, com certeza vai. Se guardar a informação, vai. Eu garanto que vai. Tá bom? Valeu, Carlos. Passa aí o próximo. Ó, só para mostrar, tá melhor assim? A ilha de Patmos está no início dos pontinhos, tá ok? Todo mundo vendo? Eu disse que ia trazer de volta. Obrigado, Isabela. Então, olha ali como eu falei, a igreja de Éfeso está logo ali no extremo. A igreja de Esmirna, como eu falei, está logo do outro lado, Pérgamo, e volta então pelo outro lado, devia ser estradas romanas, que as igrejas, vocês estão vendo as igrejas posicionadas? Aquilo ali possivelmente eram estradas romanas. Outra coisa que vocês vão ouvir eu falar quando eu estiver falando das igrejas é sobre as peculiaridades. Muitas estradas, igrejas ricas, lugares ricos. Particularmente, esses lugares são lugares extremamente ricos e muito frequentados. Como eu disse, eram igrejas populosas. Ok? Então Patmos de Patmos chegava em Éfeso, que era o ponto mais
próximo da ilha, passava por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que está esse caminho? Reitero e pergunto. Porque possivelmente eram estradas romanas. Então, naturalmente, fazia-se o itinerário para se chegar. Não dava para cortar caminho pelo mato. Era por estradas. Ok? Obrigado, Isabel. Alguma dúvida aí? Não, foi só para lembrar. Passa aí. Capítulo 1. Verso 1. Eu disse que quando, olha, rapaz, eu errei por 2 minutos. Falei, quando eu for começar, já vai estar no fim. Agora está no fim mesmo. Do dia e da lição. Revelação de Jesus Cristo. Então, o próprio nome do livro já identifica-o. E não Apocalipse de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Revelação. O nome ficou Apocalipse pela origem do termo, como eu falei lá, expressão apo. Lembram disso? Aquela coisa toda. Mas, na verdade, o que caberia para o nome do livro seria livro da revelação. Aí ele diz, revelação de Jesus Cristo. Então, a revelação é de Jesus. Foi ele que manifestou-se a João. Ok? Que Deus lhe deu. Então, quem deu a revelação? Jesus, quando estava na terra, sabia disso? Não. Então, agora o Senhor comissiona o Filho, que tem todo o poder nos céus e na terra, para revelar o que na terra ele não... Lembra que alguém chegou para ele e disse, diz-nos quando será essas coisas. Aí ele disse, só o Pai sabe. Ninguém mais sabe. Agora ele sabe. Ok? Ok? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quando você lê, acho que talvez foi por essa parte do verso que impressionou as pessoas, né? As coisas que brevemente. Quem é que está falando isso? As coisas que brevemente. Quem está falando é o homem ou é Deus? Então, para Deus, o que é brevemente para Deus? A partir de agora, esqueçam, quando estiver estudando Apocalipse, esqueçam o tempo humano. Porque quando nós formos estudar ali, o tempo não é humano. O tempo é isso. Aí você vai lembrar de um outro capítulo, de um outro livro, cujo tempo tratado por Deus não é humano. É tempo divino. Onde é que está isso? Eu falei aqui há poucos instantes. Quem falou? Gênesis. O primeiro capítulo de Gênesis é um livro em que Deus se manifesta, se revela, num tempo que não é humano. Apocalipse. A revelação de Deus, nesse momento, será no tempo que não é humano. Por exemplo, 42 semanas. Não são 42 semanas literais. 1000 anos. Não são 1000 anos literais, porque o texto lá atrás, no Velho Testamento, vai dizer, só estou dando uma palhinha, ele vai dizer que 1000 anos para Deus e um dia, como? Então, a recíproca é verdadeira. Essa verdade da temporalidade divina, ela existe. Deus nunca foi sujeito ao tempo. O texto ainda diz que Deus é antes da eternidade. O texto diz, antes que tudo existisse, eras Deus. Então, ele é antes da eternidade. Então, Deus está aquém de todos os atos praticados por ele. Entenderam isso? Então, quando ele está dizendo que brevemente as coisas vão acontecer, eu vou dar um exemplo para vocês. Estes são os atos divinos. E quem é este aqui? Quem sou eu? Na figura daquilo que está dizendo ali, brevemente. Deus. Quando ele está vendo o tempo no fim. Assim como ele está vendo o início, está vendo o meio, está vendo o fim. Para ele, isto aqui já é consumado, porque ele está vendo tudo. Então, quando ele diz brevemente, ele não está dizendo brevemente no tempo humano, ele está dizendo brevemente no tempo... Então, ele é divino, ele sabe o que vai acontecer. Para ele é rápido. Para ele, passar 1000 anos é como? O texto não diz? Então, a partir de agora, se adaptem com essa figura apocalíptica, porque ela não é uma expressão do tempo humano. Ela é uma expressão da manifestação do tempo divino, que é um tempo que não está no controle humano. Isso. Então, agora já dá para entender, né?
Ele diz, as coisas que brevemente vão acontecer, ele está dizendo. Então, ele brevemente, para ele, já aconteceu. E para nós? Aí os camaradas estão morrendo de medo, o outro chega ali, não entendeu, aí diz para o camarada, né? Brevemente, é todo mundo, oh, brevemente, pode ser amanhã. A gente pode ir para casa e Jesus volta hoje. Brevemente, pode ser daqui a 1000 anos. É brevemente? Para mim não, mas para Deus. Brevemente, brevemente. Aí justifica então a história de já comecei a contar a história da humanidade. Por quê? Porque todas as gerações leram um fato que brevemente deveria. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo, quando, a partir do momento que isto foi escrito, passou a ler o quê? Brevemente. E brevemente já fazem 1890 e tantos anos, ou 800 e tantos anos. Entenderam o que eu estou dizendo? 1893, sei lá, 800 e... Faz a conta matemática que eu estou... Compreenderam o que eu estou dizendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse brevemente já vem desde o momento em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Estão entendendo? Aí um esperto deve raciocinar assim profundamente, aí dizer para mim, pastor, mas o Apocalipse vai contar a história da humanidade? E por que ele foi revelado para João? Ué, o Pentateuco não conta a história do início da humanidade? E foi revelado para quem? Para Moisés. A humanidade já existia, já não tinha nem... Já tinham feito um monte de besteira sobre a terra e foi revelado apenas para Moisés. Eu só sei a história do fim, do início, porque Deus pegou... Lembram também essa característica de Moisés como revelador? Está aí. Deus revelou a Moisés aquilo que não tinha revelado a ninguém. E ele escreveu não necessariamente colocou no papel, mas ele recebeu a revelação do Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco, Torá, Talmud, é tudo a mesma coisa. Ok? Até aí deu para entender? Então, brevemente não é humano. Quando o camarada lê brevemente, ele pega, abre a Bíblia e diz para o outro energúmeno, está voltando. Está voltando, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a pouco, pode voltar antes do Flamengo apanhar, pode voltar qualquer tempo. Poxa, pode voltar. Devem, as coisas. Brevemente as coisas devem acontecer. O que é brevemente? Repetir. Não é o tempo humano, é o tempo... Porque para Deus não existe espaço de tempo contado. Eu vou viver 70 anos. Aí eu digo, pô, eu tenho tanto, meu Deus, está chegando. A cada geração. Exatamente, ia ter que mudar tudo. A cada geração, aí a volta de Jesus seria anunciada por iPad, iPhone, tablet. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Entenderam o que eu estou dizendo? Então eu vou perguntar isso direto. Brevemente deve acontecer. E enviando-as pelo seu anjo. Possivelmente, o anjo não é o mesmo anjo do Senhor tratado no Velho Testamento. Eliane, se você não entender, você pergunta. Eu vou falar algumas coisas, você pergunta e eu vou explicar. Isso é um contexto. Então, quem não entender, como Eliane, por exemplo, está falando do anjo do Senhor. No Velho Testamento, quando queriam referir a um anjo que se manifestava, cuja característica era anjo do Senhor, na maioria das vezes, essa figura de anjo do Senhor assumia a personalidade do Salvador. Qual o nome? Jesus. Em algumas passagens, quando a Bíblia lá no Velho Testamento fala de anjo do Senhor, essa expressão anjo do Senhor caracteriza pelas características. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas é necessário. A cacofonia permite isso. Caracteriza pelas características do anjo, que não se tratava de um anjo que estivesse a serviço. Porque Jesus é qualificado no Velho Testamento como anjo do Senhor. Entenderam isto? É o anjo do Senhor. Exato. Não é necessariamente o anunciador, isso. É o anjo. Então, quando ele se manifestava, ele definia. Quando ele queria manifestar Gabriel, por exemplo, Miguel, ele aludia a Miguel, Gabriel. Ou quando ele fazia referência a um anjo normal, aí eu chego onde eu quero falar. Ele faz dessa forma. Então, Deus mandou, Jesus revelou e o anjo notificou. Quem mostrou para João?
Quem mostrou? O anjo. Fique claro isto. Não. É o anjo, porque anjo também tem uma função. Ele é Isso. Então ele está fazendo o papel dele ali. Ele não é o anjo do Senhor, ele é o anjo mensageiro. Quem está falando, quem está mostrando é Jesus. E quem está levando, está ali, ó. É só ver. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e enviando as coisas que ele está mostrando. Quem envia? O anjo. O hotmail de Jesus é o anjo. Para curtir. Notebook, né? Enviando-os pelo seu anjo, o anjo notificou essas coisas, ou passou essas informações para quem? Para João. Até aí, identificamos então o autor deste livro. Quem é o autor? Quem é o autor? João. Não, o autor do livro. O autor João, foi ele que escreveu, para escrever. O autor do livro é João, e digo da parte escrita, né? Da parte revelada não, da parte escrita, porque a carta de Paulo não foi, é João. João, que é o discípulo amado, que é o mesmo que escreveu o Evangelho, que é o mesmo que escreveu primeira, segunda, terceira cartas, lógico, de João. É o discípulo que recostou a cabeça no peito de Jesus, quando estava na ministração da ceia, em Lucas capítulo 22. É o mesmo discípulo que quando Jesus se revelou no capítulo 22, de Lucas também, se não me falha a memória, de João, aliás, capítulo 22 ou 26, ele pergunta, Pedro pergunta então, e este, o que vai acontecer com ele? Falava de quem? Falava de João. Então João, que não é João Batista, é João, discípulo de Jesus, que era intitulado, antes de conhecer Jesus, chamado pela alcunha de Boanerges, que o cara era pavio curtíssimo. Né? Todo mundo diz que Pedro era cabeça quente. Pedro não era cabeça quente, Pedro era atirado. João que era brabo igual um siri dentro de uma lata. Queria matar, queria bater, queria fazer desgraça. E ele é chamado de filho do trovão, porque olha como é que o cara era. Qualquer coisa ele explodia. Então, esse é o mesmo João que falou de amor, que ficou amoroso depois. Mas antes o cara era brabo. Até aí, alguma dúvida? Do verso 1? Não? Verso 2. Só, por favor, coloca a minha projeção lá, o slide, que eu... Pode tirar essa parte do texto, Isabela? Obrigado, que eles vão ler. Eu preciso da... Isso. Apresentação do autor. João, apóstolo, estava preso por pregar o Evangelho. Em qual ilha? De Pátimos. Possivelmente, como eu disse, era o último apóstolo vivo. Ok? Por ser mais novo, por ter naturalmente escapado das perseguições, mas não escapou dessa, e Domiciano acabou colocando na ilha de Pátimos, ele ficou lá e acabou morrendo por lá. Foi escolhido para receber as revelações. Destino das cartas, igrejas da Ásia Menor, que fica ali no fundo da Grécia. Ok? Pátimos. O anjo citado, ele assume a função de anjo não é o anjo do Senhor, porque se fosse, haveria uma contradição entre Jesus transmitindo e Jesus passando. Ok? Então já começa aí, olha só, já começamos a entender uma coisa importante que vai servir para interpretar Apocalipse durante todo o tempo. É que quem transmitia e quem conduzia, quem transmitia, quem trazia era Jesus, mas quem passava era? Sabemos disso já, não sabemos? Para que não fique dúvida. Já está ali, ó. Oi. Tem algum simbolismo, sem falar, do Espírito Santo? Não. Nesse momento, não, pelo menos eu não li até hoje nada a respeito, não, Marta. Não tem nada que vincule, não. Não, é simplesmente o anjo fazendo o papel dele de mensageiro. Isso, exato. Eu entendi o que ela disse. Mas não tem não, Marta. Vamos lá. João, olha só, possivelmente os presos, como eu disse, eu já tinha falado isso, não já? Mas eu já tinha adiantado, como eu disse, sempre adiantando as coisas.
Possivelmente os presos eram visitados e as cartas devem ter saído da ilha por meio daquele que fazia as inspeções nos presos. Naquela época de João não tinham muitos, tinham poucos. João viu e testemunhou. Olha o que eu estou dizendo, porque no verso 2, que a gente vai falar daqui a pouco, o texto diz que ele viu. Então, o arrebatamento de João, deixar isso aqui claro, para que não haja dúvidas, porque é isso que a gente vai discutir ao longo do Apocalipse. O arrebatamento de João foi arrebatamento em visão. Ele viu. Ele estava na ilha e ele viveu aquilo vendo. Exatamente. Então, arrebatamento tem de corpo, que a igreja vai viver, que Elias viveu, que Enoque viveu. E tem arrebatamento que Paulo tinha citado. Estão entendendo? Porque quando se pensa em arrebatamento, acho que colocaram na cabeça, incrustaram, rasgaram o crânio e colocaram lá dentro, que o camarada só entende arrebatamento se sair do corpo. E tem um monte de maluco, já tem uma outra chinesa, coreana, maluca aí, que está dizendo que foi para o inferno também. Todo mundo quer ir para o inferno, então vai, pô. Oi. O que não ficou? Olha só, deixa eu usar essa expressão para dizer. Quando você vê uma coisa bonita que te chama a atenção e você olha rápido para ela, isso, como dizem no clássico, no erudito, é uma visão arrebatadora. Você foi arrebatado pela visão. Você foi tomado para enxergar uma coisa que te chamou a atenção. Então, existem várias maneiras de ser arrebatado. A expressão arrebatar pode ser físico, pode ser visual, espiritual, visual, ou visual, físico. Você está andando e vê uma coisa que te chama, que te toma, que te arrebata, que te deixa impressionado. E o queixo fica, como dizem, a expressão de queixo caído. Ou você pode estar com o corpo parado, não está em movimento nenhum, e, no entanto, os seus olhos espirituais vendo tudo. Esta é uma visão de arrebatamento espiritual, pelos olhos espirituais. João estava olhando com que olhos? Ele estava vendo pelos olhos espirituais. Seus olhos só estavam enxergando o que espiritualmente Deus estava ali mostrando. Entenderam? Vamos lá. João viu e testemunhou. Ele viu, olha o que eu estou dizendo, porque o 2 vai dizer isso. Eu vou ler o 2 e a gente vai terminar. João viu, e ele não apenas viu, ele passou a ser testemunha do que estava. Quando é que ele se tornou testemunha? Quando ele escreveu. O texto diz que ele notificou. Tomou? Notificar é tomar nota. É escrever. Eu acho que o grande problema da interpretação do Apocalipse é a interpretação das palavras. Vamos lá. A gente vai ver no verso 3, como eu disse, eu achei que eu ia terminar o verso 3, mas não vou. A tríplice bem-aventurança. Essa tríplice bem-aventurança, dizer que eu vou me deter mais um tempo nela quando eu estiver falando, ela é um fator que define os que hão de estar com Cristo. E, naturalmente, por conta disso, terão discernimento das coisas que já foram e as coisas que virão. Vocês vão ver lá. Até aí, alguma dúvida? Isabela, coloca o verso 2 para a gente terminar e eu paro nesse slide. O que eu disse está aí, ó. João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Por que ele está dizendo isso? Testificou da palavra e do testemunho. Da palavra de Deus, por quê? Porque já tinha sido escrita, os atos de Jesus já estavam sendo estabelecidos. Jesus tinha deixado atos seus que eram reais. Quando Jesus, então, se manifesta, aquilo que Jesus tinha dito estava se tornando, mais uma vez, real. Ele estava mostrando o que já tinha acontecido, por meio da palavra. Jesus não era a própria palavra? Quando ele, mais uma vez, se manifesta, ele está se revelando pela palavra e testemunhando. João testemunhou que aquilo que ele estava vivendo era real. Ou seja, ele já tinha ouvido de Jesus. Ele já sabia, porque o próprio Velho Testamento já tinha revelado. Não é a palavra só em Jesus, é a palavra do verbo. Que é olha, mais uma vez eu mostrando que a história de Apocalipse não é a história daqui para frente. Porque se a palavra testificou, essa palavra está onde? Lá no início. E a palavra de Deus, ela vem ao longo da história. E ela vai chegar em quem? Em Jesus. Então eu estou tratando de um tempo do Velho Testamento
e um tempo do Novo Testamento. O tempo do Velho Testamento, a testificação da palavra de Deus. E o tempo do Novo Testamento, o testemunho de Jesus. E João está dizendo, olha, agora estão se juntando novo e velho. Estão percebendo que Apocalipse não é? Está entendendo, Márcio, o que eu estou falando? Entendeu, Eliane? A palavra de Deus é os atos antigos, que são chamados de Antigo Testamento, e atos novos que são chamados de... Os atos antigos marcam a história dos profetas, a história do povo de Israel. E os atos novos marca o ministério, como as irmãs tinham falado antes, o momento da dispensação da graça. Esse momento da dispensação da graça é o momento em que nós chamamos de evangelho. São as boas novas. Então ele está dizendo o seguinte, Jesus testificou da palavra de Deus, histórico, Velho Testamento, até o momento de Jesus, que ele testemunha de tudo quanto viu. Ok? Então tudo que João verá, só testificará aquilo que Deus já tinha dito e testemunhará dos atos de Jesus. Até aí deu para entender? Ou não deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Então, a prova de que Apocalipse não é o que está daqui para frente, e a prova de que aquilo que ele está dizendo é atemporal, porque ele não está sujeito ao tempo do homem, que é o tempo de Deus, quando ele diz que as coisas que brevemente acontecerão, é porque essa é a expressão de Deus. Então, e essa característica, ou seja, estamos partindo lá do Velho Testamento e chegando ao Novo Testamento, para falar de uma coisa que a história revela ao longo do tempo. Ok? Até aí? Até aí? Bom, verso 3, só coloca, Isabela, eu vou falar semana que vem, hoje não dá mais, porque eu vou me deter bastante tempo nesse texto. Essas são as 3 bem-aventuranças que eu disse naquela parte final do slide que eu coloquei. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem e guardam. São os 3 esteios da capacidade de entender a história da humanidade, a vontade de Deus e se preparar para o fim. Mais uma vez, eu estou descaracterizando Apocalipse como uma coisa do fim. Porque se eu vou me qualificar para entender, eu vou ter que conhecer toda a história. Para entender o que Deus vai fazer. Compreende o que eu estou dizendo? Aí eu vou falar sobre cada parte dessas bem-aventuranças. Ok? Aí, mais uma vez, olha só. Mais uma vez ele vai encerrar e eu vou discutir isso. Porque o tempo... Que tempo é esse? É o seu tempo? Não. Agora todo mundo vai ficar doutor. Mais uma vez, está vendo? Em 2 versos, ele já falou a mesma coisa. Porque o tempo está próximo. Mas quem é que está revelando isso para ele? É o homem? Não. É o próprio? Então, para Deus, não existe tempo. Não, está próximo para Deus, porque ele está vendo, está bem pertinho, ele pega com a mão. Mas eu estou vendo? Eu sei a distância? Eu consigo alcançar? Eu não. Então, para Deus está próximo. E para mim? Não sei. Está longe, está perto. Eu não tenho domínio disso. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu era criança, tinha 11 anos de idade, uma certa vez, um trabalhador pegou a própria mãe e deu uma surra naquela época, eu era criança. Aquilo foi uma apocalipse. É o fim do mundo. Pois é. Então, olha só, Isabela, pode até desligar, agradecer o pessoal, se está transmitindo pela internet, só agradecer o pessoal da internet. Deus abençoe vocês, quarta-feira a gente volta. Obrigado, Rodrigo. Mas, ao longo dos dias, vocês vão ver que, primeiro, a palavra ela tem pretensão de se revelar. Agora, os homens, quando eles querem sistematizar a palavra e torná-la complexa para que ele seja visto como o dono da verdade, aí ele joga a palavra para investir sobre os homens, para que os homens olhem para ele e, esse é o cara. Mas na verdade não é isso, a palavra é simples, vocês vão ver que é simples, Apocalipse nunca foi tão misterioso quanto as pessoas pregam, só precisa de um pouco de percepção, é como o próprio texto vai dizer, o verso 3 vai dizer, você precisa viver nesse patamar das bem-aventuranças, ou seja, ler, ouvir e guardar.
E eu vou explicar isso, por que ele está dizendo isso. Aí vai ficar claro, vai ficar fácil, vai dar para compreender perfeitamente, e vai dar para trabalhar isso com uma facilidade enorme. E aí vai ficar mais fácil a linguagem, a percepção, e vai ficar mais fácil, inclusive, para olhar para a Bíblia e conseguir situar em cada momento essa história. Aí sim fica fácil. Aí dá para entender. E aí você vai ter a percepção do que é o início, o meio e o fim. Aí vai ficar, eu não sei, mas eu, pelo menos quando eu estudo, fica para mim emocionante. Quando eu estava colocando isso no papel hoje de novo, eu estava relembrando. Agora eu vou deixar arquivado, porque quando precisarem eu vou dar o estudo para levarem para casa. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Fiquemos de pé. Tudo certo aí, Márcio? Tudo tranquilo? Alguém aí ficou com alguma dúvida? Depois que terminar, eu ainda tenho mais umas horas, pode tirar a dúvida. Bom, antes de mais nada, né, eu espero que eu sempre digo isso no início dos estudos, né? Espero que quem está começando estimule os outros para virem, e mais do que isso, sigam até o fim, né? Porque para muitos estudar a palavra dá canseira. Então a pessoa começa e quando ela ouve, ela não consegue, acha que não consegue assimilar, ela simplesmente desiste, né? O que não seria o ideal. O ideal seria que você prosseguisse. Então fica aqui o meu apelo para que você vá até o fim, até para tirar as suas curiosidades, esclarecer as suas curiosidades. Tá bom? Pois é. Então, vamos colocar isso, vamos nos preparar para estudar, porque certamente as pessoas ficam curiosas, querem fazer perguntas. E tem muita gente dando profetadas por aí, né? Falando aquilo que a realidade não mostra. E inventando, né? Quando a gente chegar lá na frente, com calma, vocês vão descobrir que Bill Clinton nunca foi a besta, vão descobrir que o Papa João Paulo II nunca foi a besta, o bichinho morreu trêmulo, a besta morreu toda... Né? João Paulo II nunca foi a besta, Hitler nunca foi, porque já passou, Bill Clinton, eu só vi os loucos dizendo, né? Bill Clinton é a besta, né? O Papa João Paulo II é a besta, está escrito lá esqueci o nome, daquele, não tem o nome, mas eu vou lembrar. Está escrito lá o número 666, um bando de loucos falando um monte de besteira para um monte de gente. Não tem nada a ver, não tinha nada a ver, todos eles já passaram e a história não mudou, ok? Então vamos discutir isso, nós vamos discutir um monte de coisa, falar sobre a besta, capítulo 13, a besta do mar, a besta da terra, tá? Também não me perguntem antes de chegar, porque eu não vou falar devagar, porque se você não conseguiu colocar o alicerce, já quer colocar o telhado? Aí fica difícil. Oremos, com sua cabeça. Deus abençoe aqueles que estão conosco, que nos visitam. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Que Deus te abençoe. Eu espero em nome de Jesus que você viva conosco esses momentos e divida também um pouco do seu conhecimento para que a gente cresça mais. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Louvado sejas pelo teu favor tão rico, pela oportunidade que nos dás de discutirmos a tua palavra. E eu, em nome de Jesus, eu quero decretar para a glória do Senhor que eu não tenho a menor pretensão, e o Senhor sabe disso, de ser compreendido, ou de que alguém faça a leitura de que o conhecimento me pertence, porque eu não sou dono dessa verdade, eu não sou senhor dessa verdade. Eu, em nome de Jesus, me despojo de qualquer possibilidade de engrandecimento, de alguma coisa que, porventura, em algum momento, a minha mente envaidecida pense. A glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua. O conhecimento é teu, o que nos causa um vislumbre de toda essa beleza. E eu, como ser humano, jamais seria capaz de compreender tamanha verdade. Obrigado por isso, abençoa o teu povo, leva-nos em paz, cuida para que nós, a Igreja do Senhor, tenha esclarecimentos a cada dia da verdade genuína e que sejamos, acima de tudo, intérpretes, aqueles que vão compreender e passar essa verdade límpida, cristalina, para aqueles que ainda não conhecem a tua verdade. Sê conosco e põe no coração desse povo o anseio de amar essa verdade, de desejar aprender essa palavra e desperta o coração daqueles que ainda não entendem o quanto é fascinante discutir essa verdade. Obrigado por isso, leva-nos em paz, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos juntos? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode abraçar e abençoar seu irmão. Amanhã, encontro de casais. Sexta-feira, começa o congresso e